Amigos, o general Mioto foi muito claro quando falou mais aço, mais selva, e falou que não ia abandonar os jovens, a população brasileira, para essas notícias ruins. Ele falou isso há um mês atrás só. Então, o que dá para entender ali é que ele não está apoiando nenhuma candidatura, nem do Bolsonaro e do Mourão, e nem, não é uma candidatura do Exército, e nenhum outro. E o general Mioto, antes ele era comandante do Comando Norte do Exército, agora é do Comando Sul. É poderoso esse Comando Sul. E ele é muito amigo íntimo do Vilas Boas, do general Pujol, um outro general que eu esqueci o nome agora, general do Exército. Então, esse Comando Militar do Sul conta com um efetivo de 500 mil militares. Engloba organizações militares sediadas no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Em sua Constituição, possui 2 divisões do Exército, 2 regiões militares, totalizando um efetivo de 550 mil homens, equivalente a 1/4 do efetivo do Exército Brasileiro. Olha o poder do Comando Militar Sul. Em sua área, concentra 90% dos blindados, 100% da artilharia autopropulsada, aqueles canhões, que são levados por tanques ou por veículos de 4 rodas, não é aqueles tanques rebocados, chama-se artilharia autopropulsada. 75% da artilharia, engenharia e cavalaria mecanizada das forças terrestres, das forças do Exército. Os senhores estão entendendo a força do Comando Militar do Sul e as forças das palavras do general Mioto? O general Mioto não está preocupado com eleições, ele está preocupado com o Brasil, com a democracia do Brasil. Aqui não existe mais democracia, aqui já é uma ditadura socialista, autoritária, que faz essas leis que massacram a população e massacram o empresário. Você é empresário, você é elite. Não entendeu ainda? Eu conversando com pessoas com menos conhecimento geral, eles acham que a eleição do Bolsonaro é uma intervenção militar. Eles confundem. Eles não sabem a diferença entre uma intervenção militar, um governo administrado por uma instituição, Forças Armadas. Mas voltando no início lá do que eu falava, o general Mioto, ele falou coisas fortíssimas, e não foi incomodado por ninguém, não sofreu nenhuma crítica por ninguém, nenhuma autoridade, nenhum pessoal do Supremo, nem o comandante do Exército, o general Vilas Boas. Ele continua lá no Comando Sul. Então, meus amigos, e além disso, 2 generais, o general Pujol e o general Mourão, nos convocaram para irmos nas ruas, fazermos manifestações, se nós estamos tristes. Então, nós estamos tristes com a situação política, financeira e econômica do Brasil, com essa burocracia criminosa e com essas leis loucas. E o povo, infelizmente, ainda acredita em mentiras. Infelizmente, a população brasileira acredita em mentiras. Mentiras. Então, os políticos, a maioria dos políticos e a elite brasileira, por algum interesse, não falam a verdade à população. Não falam. Então, é claro que nós precisamos mudar o Brasil. O Brasil já está em queda livre nesse caos, no precipício, né? Nós já caímos no precipício. O Brasil está falido. A dívida interna e externa do Brasil é de quase 5 trilhões, é quase o produto interno bruto brasileiro aqui. Então, é óbvio que isso aí vai estourar. E quem está pagando essa conta somos nós, a população brasileira, os empresários. Só que a população não sabe disso. Não sabe disso porque essas notícias ruins são todas essas maldades que as mídias fazem com a população, essas mentiras, os políticos fazem, as elites fazem. Então, meus amigos, o general Mioto falou uma coisa com muita seriedade. Não saiam do Brasil, confiem no Brasil
E nós, as Forças Armadas, não vamos deixar esse Brasil com tantas notícias ruins, com essas notícias ruins. Praticamente, todas as notícias são ruins, não se salva uma, nem as próprias eleições agora. Então, o Exército, através da fala do general Mioto, ele não está envolvido e nem muito animado com esses políticos atuais, sejam quaisquer que sejam. Sejam quaisquer que sejam. Os políticos brasileiros é que fizeram o Brasil chegar nessa situação atual, meus amigos. As oligarquias, essas elites, e que dominam tudo. Por isso que manipularam e mentiram para o povo, e o povo ficou bobinho. A população ficou bobinha, a classe média, a classe rica, a classe até instruída, professores ficaram bobinhos. Poucos acredito que não, agora já são milhares que acordaram para a situação verdadeira que o Brasil está. O Brasil está quebrado, falido, e estamos vivendo sob o domínio de leis socialistas e comunistas, e de governantes e autoridades socialistas e comunistas, que continuam mentindo para a população e vão continuar mentindo. Então, meus amigos, somente com a intervenção da instituição das Forças Armadas, que são 300 mil homens ou pouco mais, é que vão, junto com os civis, vão conseguir resolver e botar o Brasil, os problemas do Brasil, vão conseguir resolver esses problemas do Brasil, cuidar da população, cuidar do pobrezinho, da classe média, de todos. E os senhores estão acostumados a só assim que... O senhor sabe que o político mente, os senhores sabem que a justiça, o poder judiciário, muitas vezes, na maioria das vezes, é injusto, e a gente vai aceitando. E o Brasil é riquíssimo, o Brasil é maravilhoso. Nós não precisaríamos viver num país tão estragado e tão feio assim. Então, nós temos que fazer manifestações, ir nas ruas, pessoal. Se você quer mudar de vida e deixar um Brasil melhor para os teus filhos, os teus netos, a tua família, você mesmo jovem, com 40 anos, 30 anos aí, saiam nas ruas, tenham coragem. O Brasil é teu, o Brasil é nosso. O Brasil não é dos políticos nem dos comunistas, pessoal. Nós temos as nossas Forças Armadas que já se ofereceram para nos ajudar. Só que elas só pedem que nós façamos mais manifestações. Compartilhe, por favor, amigos. Deus, pátria, família.